Gente, vamos abrir a nossa Bíblia hoje, ou se você quiser acompanhar, vai ter o texto aqui, Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Nós vamos ler só o 26 e o 27. Esse PowerPoint aí está um pouquinho desatualizado, a gente vai ler só o 26 e o 27. Onde a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa conferência da família, pela tua palavra rica, poderosa, tremenda. Pedimos, meu amado, que o Senhor nos ministre, nos abençoe e fale ao nosso coração nessa noite, que possa alcançar o objetivo e cada família aqui representada no nome de Jesus, diga amém. Queridos, o tema da minha palavra hoje é aprendendo a brigar. Você pode falar isso comigo? Aprendendo a brigar. Tem gente que ouve esse tema e talvez se assuste, né? Eu já ouvi gente falar para mim: pastor, não precisa aprender a brigar. Lá em casa nós já somos bons de briga. A gente sabe brigar direitinho. Já vi gente repreender, amarrar. Já vi gente falar: eu preciso aprender isso aí, como é que faz? Mas na verdade, queridos, o tema é aprendendo a brigar, porque a gente precisa aprender a resolver os conflitos. E por que você colocou esse tema, pastor? Porque, olha para mim, é impossível não brigar. É impossível não brigar. As brigas, elas vão acontecer. As discussões num relacionamento, elas acontecem, elas são até normais. Como é que você espera conviver numa casa com pessoas diferentes de você, com pessoas imperfeitas e não ter problema, briga e discussão? Então, se alguém algum dia quiser chegar aqui e disser: gente, eu vou ensinar vocês hoje a nunca mais ter problema, não ter conflito, a não ter briga, nem perca seu tempo. Por quê? Porque não tem como. As discussões vão acontecer. Os discípulos de Jesus discutiram. Paulo, apóstolo Paulo e Pedro brigaram, discutiram. Paulo e Barnabé tiveram uma briga ministerial tão feia que eles se separaram ministerialmente por causa de João Marcos. A Bíblia diz que como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. E quando o ferro bate no ferro, o que acontece, gente? Sai faísca. 2 discípulos de Jesus, um do lado, outro do outro, e a mãe ali pertinho pedindo para eles sentarem. Aliás, os 2 discípulos de Jesus, a mãe ali pertinho pedindo para um sentar de um lado e o outro do outro lá no paraíso, na glória, no reino. Os outros discípulos ficaram chateados. Pedro deve ter tido uma situação muito complicada com alguém e ele falou para Jesus: Jesus, é o seguinte, já perdoei 7 vezes, já posso matar o indivíduo? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Então você vai ver que esses conflitos, essas coisas aconteceram até com gente que andou perto de Jesus, até com o cara que escreveu metade do Novo Testamento. Então essas coisas vão acontecer. Olha aqui, na igreja não existem pessoas perfeitas. As brigas acontecem dentro da igreja, acontecem na célula, acontecem em todo lugar. O que nós temos que aprender, irmãos, é como resolver as brigas. Como resolver os conflitos, tratar os problemas. E sabe o que eu acho interessante sobre esse tema? É que se você observar, a maioria das pessoas tem dificuldade em resolver conflito. E olha, ela pode ser inteligente, ela pode ser formada, ela pode ter vários cursos, não garante nada. O homem mais genial que a gente teve, ou pelo menos um dos mais geniais que a gente teve no nosso tempo, que foi Steve Jobs, foi um dos
piores homens em relacionamento. Como que um homem tão inteligente, tão genial, era tão ruim para se relacionar com as pessoas? Então, às vezes, o cara é médico, é advogado, é engenheiro, é um profissional extraordinário, um mecânico nota 1000, inteligentíssima, pessoa muito boa no que faz, mas ela não é muito boa no relacionamento, especialmente na hora de tratar problemas e especialmente na hora de tratar problemas dentro de casa. Gente tão bem-sucedida fora de casa e tão fracassada dentro de casa porque não sabe resolver conflitos. Então a gente tem que aprender como é que trata os problemas, os conflitos, as brigas que surgem entre irmãos, entre pais, entre marido e mulher, entre parentes e assim por diante. Ainda na introdução da mensagem, eu quero trazer algo libertador para você que talvez seja como eu. Eu tenho um temperamento que a tendência dele, já fui muito trabalhado pelo Espírito Santo, graças a Deus, mas a minha tendência, temperamento, é uma tendência sem muita paciência, de briga. Eu fui muito brigão na minha juventude, demais da conta, e acampamento de igreja eu fui expulso de uns 3, pelo menos, por causa de briga, né? Então eu tinha esse problema de temperamento, esse ainda é o meu grande desafio. Mas graças a Deus fui muito tratado por Deus. Mas isso aqui é libertador para mim, talvez seja para você, e eu gostaria de dizer para você, meu querido, minha querida, algo maravilhoso. Ficar com raiva não é pecado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Oh, aleluia! Né? Quando alguém te fecha no trânsito e você fica com raiva, isso é pecado? Não. Quando você fala para sua esposa, você que é casado, querida, eu vou te pegar 7h30, fica pronta. E por acaso você chega em casa e ela não está pronta e ainda tem a coragem de dizer 5 minutos. E você sabe que se não ficou pronto em 1 hora, não vai ser 5 minutos que vai resolver. E você fica com raiva, isso é pecado? Não. Quando você fala para o seu marido, querido, quando você estiver voltando, traz para mim um tomate, traz para mim uma cebola para terminar o jantar. E quando ele entra em casa, você pergunta, cadê o tomate? E ele diz, esqueci. Dá para ficar com raiva? Pode ficar com raiva, sim ou não? Você pediu para sua filha, para ela lavar a louça. Você chegou em casa, ela já saiu e a louça está toda na pia. Pastor, que raiva. Será que ficar com raiva é pecado? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Nós acabamos de ler um texto. A Bíblia diz, irai-vos. O que a Bíblia diz? Irai-vos. Irai-vos. Só não peque. Mas pode ficar com raiva. Vamos ver se ficar com raiva é pecado? Jesus ficou com raiva? Ficou. Quando? Quem lembra o clássico de Jesus com raiva? Quando ele viu o pessoal fazendo da casa de Deus comércio, né? Será que se Jesus viesse aqui, pastor Márcio, ele ia derrubar a minha banquinha ali? Irmãos, a venda de produtos no templo não era o problema. Ela existia e continuou existindo porque as pessoas vinham de toda parte de Jerusalém para Israel, para o culto. O problema é que quando as coisas de Deus viram comércio, quando o objetivo é grana, quando a motivação do coração é dinheiro, aí isso deixa Deus triste e até irritado. Jesus ficou irritado, derrubou as bancas e ele pecou? Sim ou não? Jesus nunca pecou. Jesus não pecou. Teve um momento que o rei falou para Jesus ir embora da cidade. E aí ele mandou uma resposta, irmãos. Olha que coisa tremenda. Era um padrão de comportamento de Jesus? Não, mas ele teve alguns momentos que ele se irritou. E ele falou assim, quando disseram para ele, o rei mandou você embora da cidade. A resposta de Jesus lá em Lucas foi assim, fala para aquela raposa que eu vou curar hoje. Vou curar amanhã e só depois eu vou embora. Olha que palavra dura e que coisa extraordinária é a Bíblia, que até xingamento bíblico existe, irmão. Né? Se alguém te fecha no trânsito, você fala, raposa!
E também o primo da raposa é o cachorro. Não, tô brincando, tô exagerando. Raça de víbora, tá tudo na Bíblia, irmão. Então Jesus chamou a maior autoridade daquela época de raposa. Teve uma outra situação, Marcos capítulo 9, Jesus chega, os discípulos estão discutindo, e ele pergunta, o que vocês estão discutindo aí, gente? Aí o pai do menino diz, um demônio joga o meu filho no fogo e na água para matar, e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus vira e responde o quê? O que ele responde? Marcos 9, depois você lê. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Se Jesus fosse pastor de algumas igrejas, irmão, e falasse uma coisa dessa, um monte de gente ia trocar da igreja de Jesus. Ia procurar outro pastor. E ele disse assim, vocês não são crente coisa nenhuma, traz o menino aqui. Ele poderia ter dito, calma gente, são seminaristas ainda, não são nem consagrei eles apóstolos. Mas não, ele ficou chateado porque os discípulos não deram conta de expulsar o demônio e ficou irado. Ficar com raiva não é o problema, ficar com raiva não é pecado, o problema é o que eu faço com a minha raiva. E quando é que a ira, pastor, pode se tornar pecado? Eu vou falar duas situações clássicas onde a ira pode se tornar pecado. A primeira situação é quando você explode. Imagine que você é uma panela de pressão e você recebeu pressão na panela. Você recebeu pressão na panela. E aí você vai, estampa aquela tampa da panela e joga o caldo quente em cima. Esse aqui é o tipo de gente que eu estou falando que parece comigo, né? É gente que quando está nervoso, quando bota pressão, fica meio cego. Fala o que quer, grita, às vezes quer quebrar coisa, chutar coisa, xinga. É gente que quando fica nervoso, ele não tem domínio próprio. Quando fica nervoso, bum! Ele explode. E quando ele faz isso com pessoas dentro da casa dele especialmente, ele machuca as pessoas, ele fere as pessoas, ele é duro com as pessoas. As palavras que ele libera naquela hora, o jeito que ele fala, a cara de raiva que ele tem, vai assustando, ferindo e de certa forma manipulando dentro de casa. Eu quero dizer para você que esse tipo de atitude é inadmissível para um cristão. Nós temos que nos permitir trabalhar por Deus. Não podemos ser escravos das nossas emoções e nem viver ao sabor da alma e da circunstância. A Bíblia diz que quem nasceu de novo recebe uma bênção que tem que ser desenvolvida e ativada, que se chama domínio próprio. Mas tem uma turma que quando fica com raiva, mesmo crente, mesmo homem de Deus, mesmo mulher de Deus, bum! Estoura. Estoura e machuca quem está perto. Quando eu solto toda a minha raiva, eu pequei. Eu descontrolei. Existe um segundo tipo de pessoas, que são as pessoas que implodem. Tem um tipo que explode, tem um tipo que implode. Essas pessoas, elas não soltam a raiva, não falam do problema. Esse tipo de gente irrita profundamente aquele tipo de gente. Especialmente se quem implode é homem. Porque quando a mulher começa a brigar, ela quer brigar. E quando o cara é do tipo que implode, ele não briga. E ela tá... E ela fala, já me falaram irmãs, mulheres, né, mães, por que ele não fala alguma coisa? Ele podia dar um grito, pelo menos, para ter um fight legal, mas não... Qual é o problema, pastor, de quem implode? Isso aqui é muito sério. Muito, muito, muito sério. Quem implode? Quem segura, trava os sentimentos. Quem mete a mão na válvula da panela de pressão e segura a pressão. Transmite para quem está olhando, seja o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, que está tudo bem, quando na verdade não está. E ainda que aparentemente ele não demonstre nada, por dentro
o caldo quente está fervendo e ele está segurando a pressão. Quando você faz isso, e Deus nos criou seres emocionais, o que vai acontecer? Quando você trava as emoções, isso aqui vai estourar em algum lugar. Aonde estoura? Gastrite, úlcera, mancha no corpo, psoríase, queda de cabelo. Aonde estoura? Até câncer. Aonde estoura? Na alma. Anos travando as emoções, um dia vem síndrome do pânico, taquicardia, crise de ansiedade. Aonde que estoura quem trava, quem prende toda a sua emoção? Aonde vai isso um dia? Um dia vai em algum lugar da sua alma ou do seu corpo. Agora, isso é prejuízo para você. Deus quer isso? Sim ou não? Não. Segunda coisa. Quando a pessoa tem essa atitude, e isso é muito importante, preste bem atenção. Quando a pessoa tem esta atitude de travar, sem querer, ela não está fazendo de propósito, sem querer, ela está enganando quem convive com ela. Porque pensa comigo, irmão, olha aqui, estou eu casado com a minha esposa, por exemplo. E eu estou lá jantando com os pastores e eu sou grosso com a minha mulher, mal educado, tenho uma atitude feia com ela na frente de todo mundo. O pessoal estranha, mas quando eles olham para a cara da Maírla, ela está com a mesma cara. Por dentro, mas por fora, tudo ok. De repente o pastor Márcio e a pastora Nani entram no carro e falam, nossa, eu achei aquela atitude do Ricardo com a Maíla meio estranha, meio dura, meio grossa. Mas de repente o Márcio vira assim, Nani, vai ver que ela não acha nada demais, né? Está acostumada. Você viu que ela nem ligou? Mas na verdade ela ligou, ela só não expressou, demonstrou. O que vai acontecer? Se você chegar para mim e perguntar, pastor, como é que está seu casamento? Como é que está meu casamento? Ótimo. Minha mulher não reclama. Minha mulher não briga. Eu sou grosso com ela. A cara que ela faz quando está feliz é a mesma que ela faz quando eu trato ela mal. Minha filha é a mesma coisa. Pode ser no caso da filha. Meu irmão tem a mesma atitude. O que acontece? Você está convivendo com alguém que transmite para você uma impressão de que está tudo bem, quando na verdade não está. Quem implode desse jeito, irmãos, um dia explode. Esse é o problema. Eu pego 10 casos de adultério. 10. Estou dando um exemplo. 6, 7 se recuperam. Eu pego 10 casos de pessoas que implodem. 1, 2 se recuperam. Por quê? Porque o dia que a pessoa explode, ela guardou tantos anos, tantas coisas, que explode a panela. Não é nem mais milagre, precisa de um bilagre para resolver o problema. Você entendeu? Porque a pessoa, ela guarda, mas um dia ela chega e diz, não quero mais. Não aguento mais meu pai, não vou mais na casa da minha mãe, quero me separar. Aí eu que sou o pastor dela, estou acompanhando ela, estou vendo o casamento. Eu falo, mas o que aconteceu de tão grave assim? Por quê? Porque eu nunca vi eles brigando, eu nunca vi ela reclamando, ou ele, nunca vi nada de errado, os filhos também não, nem o cônjuge. Aí todo mundo fica assustado. Mas a pessoa que está dizendo já era, ela agora está explodindo o que ela guardou anos e anos. Você entendeu o que eu falei aqui? Guardou. Por isso, quando eu ouço, tem gente que, antes de ouvir essa mensagem, vai ali na mesa, vê a mensagem aprendendo a brigar. Não, pastor, lá em casa não precisa disso não, a gente não briga. Quando eu ouço isso, irmão, minha coluna arrepia aqui assim. Porque eu sei que tem alguém que não está sendo sincero sobre os seus sentimentos. Tem alguém que está implodindo e o outro está achando que está tudo bem. Implodir ou explodir, segurar todos os seus sentimentos, toda a raiva, ou soltar toda a raiva, esses extremos são errados e são pecado.
O que eu tenho que aprender a fazer, pastor? Equilíbrio. O que você faz? Pega na válvula da panela, você passou raiva no trabalho, passou raiva na igreja, passou raiva no trânsito, passou raiva em casa com o marido, com a esposa, filho, irmão, irmã, com quem quer que seja. Eu solto um pouco da minha raiva e seguro um pouco da minha raiva. É mais ou menos assim, ó. Solta a pressão e volta a pressão. Vamos fazer isso aqui para você nunca mais esquecer? Faz assim comigo, por favor. Imagina uma situação que você ficou chateado, com raiva, em casa, hoje, ontem, semana passada, você está chateado. O que você tem que fazer? Soltar a pressão toda? Segurar a pressão toda? Não, então vamos fazer o quê? 1, 2, 3 e... Eu fui numa igreja, o cara fez assim, ó. Falei, que é isso, irmão? Falou, pastor, é coisa demais que minha esposa faz. Não pode soltar a pressão toda. Amém, irmão? Você se identifica com isso aqui? Pastor, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, que minha tendência é boom. Pastor, eu sou essa pessoa que não gosta de tratar, não gosta de falar, minha tendência é guardar. Por favor, não faça isso, isso é errado, isso é pecado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aprender então como é que a gente resolve o conflito na prática. Como é que eu trato isso? Primeira coisa, não fuja do problema. Você tem que ajudar lá, que o cara já está lá no número 3 do PowerPoint. Isso, não fuja do conflito, não fuja do problema. Queridos, quando nós aprendermos isso que eu vou falar, isso vai ajudar demais os nossos relacionamentos e a nossa vida de um modo geral. Ouça isso. Problema só existe para ser resolvido. Não tem outra razão de existir problema. Para que existe um problema? Para ser resolvido. Então presta atenção numa coisa. Quando um carro começa a fazer barulho no motor, se você ignorar aquele barulho, o que vai acontecer? Ele vai diminuir? Vai acabar o problema? Um dia o barulho some. É assim? Não. Se você não for ver qual é o problema, qual é a tendência? Piorar. Surgiu uma rachadura na parede. Se você falar, não, deixa para lá, um dia isso some. Some? Qual é a tendência? Aumentar. Problema não some, irmãos. Problema não desaparece. Problema não vai embora. Problema tem que ser enfrentado, tratado, resolvido. Você quer ver uma coisa? O casal, vou usar o exemplo de um casal recém-casado. Você vai casar um dia, você está casado e você casou. Primeira semana, 15, 20 dias de casado, teve uma briga. Brigou o casal, brigou feio. Qual é a tendência da maioria das pessoas? Briga, fica sem se falar um tempo, tem gente que faz isso com os filhos, não conversa, 1, 2 dias, aí ficam ali calados, não conversa e tal, aí eles vão ali convivendo, vai passando o tempo, vai voltando a falar devagar, vai se comunicando, e eles começam a conversar de novo, mas eles não trataram o problema. Aí, daqui 20 dias, 1 mês, 2, eles têm uma segunda briga no casamento deles, é outra briga, é outro problema. Eles agora têm outro problema, não resolveram aquele. Se não resolveu, o problema não sumiu, não morreu, não vai acabar. Ele só pode estar, talvez, escondido, um tempo ali. Aí você tem esse outro problema. Tendência a mesma. Tal, conversa, aí não dá conta, aí fica chateado, vai dormir separado, dorme na mesma cama, mais virado, não fala, papapá. Daqui a pouco vai. Irmão, sabe o que está acontecendo no seu relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, com o seu colega, com o seu amigo, com seu pai, com sua mãe, seu marido, mulher? Vocês estão acumulando problemas sem resolver. E cada um desses que você não resolve vai aumentar. Vai piorar. E vão se tornar de problemas pequenos que você podia esmagar gigantes. Você podia resolver o problema com uma Novalgina, um Tilenol. Resolveu. Mas realmente tratar problemas de relacionamento é desgastante.
né? Eu tenho ali uma equipe de discípulos e às vezes tem um que dá trabalho, a tendência que dá é deixar para lá, não falar, não chegar e ei, vamos conversar, vamos confrontar, vamos tratar o problema. O cara do louvor, vocês não têm esse problema aqui, que eu já sei que tem músico pra caramba aqui, né? Mas lá na igreja, quando eu comecei, há muitos anos atrás, 20 pessoas, eu comecei minha igreja do zero, sem ninguém. Primeiro culto, eu, minha mulher e minhas 2 filhas pequenininhas. Tem lá um baterista novo, chegou um baterista na igreja, só para constar, eu sempre cito baterista, para ninguém pensar que é revelação, tá? Então, o baterista da igreja começa a dar dor de cabeça. A gente é humano, tem a tendência de falar, rapaz, eu não vou falar não, porque eu vou perder, esse baterista só tem ele, meu Deus. Né? Se eu falar, eu posso perder ele, aí você não trata o problema. Aí sabe o que é pior ainda? Daqui uns 20 dias eu encontro esse cara numa festinha da igreja e ele vem, me abraça e ri. Aí eu penso, pronto, resolveu, tá tudo de boa. Mas não resolveu nada, porque daqui a pouco eu vou dar uma outra palavra, vai ter alguma coisa que vai mexer lá naquele lugarzinho, que deixou ele naquele dia irritado e meio rebelde, e ele vai voltar. E eu não tratei o problema. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar, vai aumentar nele. Depois ele contamina outras pessoas do louvor. E amanhã eu posso perder não só o baterista, como uma equipe inteira, porque não enfrentei o problema. Porque não confrontei quando precisava confrontar. Todo problema que surge, minha sogra, pastor, recém-casada, foi lá em casa e mexeu em todos os móveis da minha casa. Enquanto eu trabalhava, ela mudou o sofá de lugar, mudou a mesa e tal. Que nora vai aceitar isso? 5 em cada continente, 1 em cada continente do mundo aceita um negócio desse. Tem uma no continente africano que aceita isso, uma no continente europeu e assim por diante. Só o restante vai ficar indignada, ainda que a sogra colocou as coisas num lugar melhor. Elas não vão aceitar. Como que ela vem aqui na minha casa e mexe nas minhas coisas, sem falar comigo, e ainda chega em casa, um mané do marido deixou a mãe mexer, ou então a mãe devia sair, devia voltar tudo pro lugar, quando a mulher chega e fala, ué, quem mudou a sala? A mamãe! Aí a mulher fica indignada mesmo. Então, pastor, estou com um problema com a minha sogra. O que eu faço? Lá no final, eu vou te falar como é que você vai resolver isso. Então, quando surgir um problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o problema. Fala para a pessoa perto de você, não fuja do problema. Fala, não fuja do conflito. Por mais desagradável que seja a sensação, problema, conflito tem que ser tratado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. Nós acabamos de ler um texto que diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque isso dá lugar ao diabo. Você quer saber o que é pecado? Pecado é você brigar e não conversar no mesmo dia. Conheço muita gente, irmãos, que aprendeu em algum lugar, em casa, não sei aonde. Eu não sei como é que é a expressão aqui em Curitiba, mas lá em Brasília a gente fala assim, fulano secou o outro, deu um gelo no outro. Sabe quando você passa por alguém, o cara fala bom dia, e você não responde de propósito que está com raiva? Lá a gente fala, ih, tomou uma secada. Ou então, gelou o indivíduo. Tem gente que faz isso no relacionamento familiar. A filha faz uma coisa errada, o pai fica com raiva, faz o quê? Também vou ficar sem falar com ela 2 dias, 3 dias, 5 dias. Eu já soube de casal, irmãos, que eles estavam brigados e foram passar pelo mesmo corredor na mesma hora, o corredor era muito curtinho. E aí os dois encostaram na parede assim, ó, para não encostar um no outro, não ter que falar, entendeu? Passando. Ou então gente que senta na mesa, isso é comum. Senta, aí o menininho está lá comendo um cereal, aí o pai fala assim, ô Joãozinho, fala para sua mãe. A mãe está na cozinha, o Joãozinho está na cozinha, o cara está na cozinha, mas ele não está falando com ela, então ele fala com o Joãozinho. Aí o Joãozinho olha para o pai, aí quando o pai termina de falar, a mãe fala assim, ô Joãozinho, aí ele olha para a mãe, você fala para o seu pai? E eles ficam conversando através do menino, porque eles não estão se falando. Vamos lá. Você teve uma briga na sua casa. Pode ser com sua irmã, seu pai, sua mulher. Pergunto. Se a pessoa que você está discutindo falar para você assim,
Não vamos falar disso agora, não. Você acha que tem que falar na hora? Não. A pessoa está dizendo para você, rapaz, meu amor, vamos falar disso agora não, senão eu vou explodir a panela. Não vamos continuar esse assunto, mas tem gente que não tem sabedoria. Quando a pessoa fala não, o outro fala, por quê? Não. Vamos falar. Tá fugindo, é? Doido para levar uma patada, né? Não. Deixa eu te falar, se eu falar para minha mulher, querida, não vamos falar disso agora não, criatura. Sabe qual é a melhor coisa que ela faz? Vazar do ambiente. Sumir da minha frente. Aí, eu disse para ela, por favor, me respeita agora não. Qual é o problema? O problema é que tem gente que fala isso e acha que pode ficar com a raiva quantos dias quiser. Mas a Bíblia estabeleceu um limite. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na época, o sol se pôr era sinônimo do fim de um dia e início de um novo dia. Na nossa cultura, a gente pode adaptar de que forma? Não durma brigado com ninguém. Não durma brigado. Você tem um tempo até você resolver o problema, antes de dormir. Você não pode ficar 3 dias, dormir fora, separado, 2 dias, estou com muita raiva, estou envenenado, não vou falar. Se você dormir irado, se você dormir brigado, a Bíblia diz que isso é pecado e dá lugar ao diabo. Se você tem esse hábito, não faça mais isso. Problema tem que ser resolvido e o limite que Deus deu para nós é antes de dormir. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa. Se você quer resolver o conflito, estabeleça limites. Você vai tratar um problema com alguém da sua casa, da sua família, você precisa estabelecer limites. A gente tem que lembrar que não vale tudo, você não pode falar o que quer, você tem que manter o respeito, nós temos que colocar um filtro aqui entre o que pensamos e falamos, nós temos que lembrar. Irmãos queridos, lembrar que as nossas palavras têm poder. E é poder de vida ou de morte. O que eu falo ou ajuda ou atrapalha ou dá vida ou dá morte dentro da minha casa. Eu preciso entender que pelo fato de tratar um problema com alguém, mesmo chateado e mesmo certo, eu tenho que ter limites na hora de falar. Eu quero avisar uma coisa para as mulheres aqui, moças, mães, pastoras, vovós, esposas, olhem para mim, minhas irmãs. Aprendam isso sobre homem. Quando você briga, discute com um homem, eu não sei se você sabia disso, talvez para algumas é uma revelação, porque eu já ouvi isso. Você sabia que você teve um quebra-pau em casa de manhã? Homem e mulher, tá? Pode ser pai e filha, irmão e irmã, eu vou colocar aqui marido e mulher. Brigou o marido e a mulher. O cara saiu de casa, não vou falar disso agora não, bateu a porta, se entrou no carro, saiu com raiva. Deixa eu te contar uma coisa sobre homem, irmã. 5 minutos, 10 minutos no máximo depois que ele saiu, ele esqueceu a briga. Quem sabia disso das mulheres aqui? Sabia, pastor, eu sabia disso. Quem não sabia disso? E quem não sabia do que não sabia? Olha aqui, ó. Saiu. Quando o cara estiver dirigindo o carro dele, chateado, com raiva e tal, ele vai ligar de repente a CBN, vai ligar alguma coisa, vai ouvir alguma coisa do time de futebol dele, vai ouvir uma notícia de política, ele vai chegar no trabalho, o cara vai falar, rapaz, o nosso gerente quer falar com a gente sobre uma meta. Quando mudar o ambiente, o assunto, ele esqueceu. E ó, deixa eu te falar, provavelmente ele vai passar o dia sem lembrar do problema. Vai rir, vai contar piada, vai falar do time, vai fazer venda, vai resolver problema. E a mulher
está em casa remoendo, sentindo e ressentindo. E ela começa a pensar, como que ele teve coragem de falar isso? Eu deveria ter falado isso. E de repente o telefone toca, é a mãe, é a irmã, uma amiga, e fala, oi, tudo bem? Como é que você está? Você não acredita o que aconteceu aqui hoje. E ela vai falar do problema. E ela vai contar o absurdo. E ela vai passar o dia sentindo aquilo e pensando naquilo. Entendeu? Algumas não aguentam e telefonam. Aí, claro, o cara lembra, mas... E aí, o que a mulher vai fazer? Ela vai estar o dia inteiro pensando, lembrando... E ela certamente está se preparando para o segundo round. Quando ele chegar, eu estarei preparada. Pensa numa mulher, irmão, que botou a faca do Rambo, granada, pistola, bazuca, ela está te esperando. E aí esse cara que passou o dia sem lembrar de nada, irmã, nada, você está lá sofrendo, remoendo, pensando, às vezes chorando, às vezes com raiva. Ele vai chegar em casa e ele vai meter a mão na maçaneta. E quando ele te olhar, tudo volta exatamente como se tivesse acabado de acontecer o problema. Por isso que a mulher acha que ele também passou o dia mal. Porque na hora que ele vê, manifesta. E aí eles vão para o segundo round. Quando não acontece do cara ser tão desligado, ou não foi tão importante a briga, que ele mete a mão, entra e fala, oi querida, tá tudo bem? Como é que é? Tem um jantar? E a mulher olha pro cara, tipo assim, cínico, fingindo que nada aconteceu. Mas não é, ele realmente está esquecido do que aconteceu. Sabe por quê? Eu e muitos pastores que pregam de família usamos esse mesmo médico. Existe um médico americano que fez um estudo da mente do homem e da mulher extraordinário, e ele descobriu que a mente da mulher é como um bolo de fios todos misturados, conectados. Você sabia, meu irmão, que a mulher, ela não consegue parar de pensar nem dormindo. É incrível. E ele diz, nesse estudo, que o cérebro da mulher é como uma cômoda com uma única gaveta. A mulher é uma cômoda com uma única gaveta. Tudo está lá dentro. Presente, passado, futuro, tudo. Por isso que você, homem, sabe que ao conversar com sua mãe, com a sua irmã, né, com a sua esposa, com a sua líder mulher, é impressionante, irmãos, como as mulheres mudam de assunto sem terminar o assunto. Não é incrível? Você está conversando com elas aqui sobre o congresso. Poxa vida, o pastor, né, amor, pregou, aprendendo a brigar e tal. De repente você está lá, então, foi legal. Aí ela começa a falar da mãe dela, do nada, assim. Aí você fala, aí o cara pensa, gente, o que a mãe dela tem a ver com essa história? A sensação que eu tenho, irmãos, é que eu estou indo com a minha esposa por aqui e ela vira sem dar seta. E ela vai para o outro lado e eu continuo aqui e eu falo, gente... Você já viu que a mulher muda de assunto? Olha, a mulher muda de assunto tantas vezes que tem hora que o homem fica um cara de besta. A gente para e fica assim, ó. Tipo, o que ela tá falando? A gente está perdido. Entendeu? Porque para a mulher, como é uma gaveta só, tá tudo conectado, misturado. Se ela falar uma palavra e lembrar de alguma coisa, quantas vezes a minha mulher está falando comigo e eu falo, querida, mas essa conversa começou por causa de tal assunto. Ah, é mesmo? E ela volta no assunto para terminar o que ela estava falando. Irmãos, é impressionante. O homem, ele é uma cômoda
com muitas gavetas. Muitas. E o que você tem que saber sobre homem? Uma gaveta não encosta na outra. E o que você tem que saber sobre homem? A nossa mente é compartimentada e, portanto, a nossa mente não aceita abrir duas gavetas ao mesmo tempo. Por isso, irmã, essa diferença enorme na comunicação. Você começa a falar da sua mãe, a gente abre a gaveta sogra. Aí, de repente, você muda para falar da igreja. A gente fecha a sogra, abre a igreja. E aí você começa a falar do seu pai, você fecha a igreja, abre pai. Tem hora que a gente faz assim, ó. Aí tem uma hora que a gente fala, não, eu não sei do que ela está falando. Fecha as gavetas e finge que está ouvindo. Por isso que o cara sai da briga de casa, minha amada, e quando qualquer outra coisa é exigida dele, ele fecha a gaveta, a esposa abre outra e esquece. Mas a mulher está conectada em tudo. E esse médico explica algo extraordinário para quem já é casado. Quando você vê um homem parado, porque nós temos a gaveta do nada. Isso é uma coisa que as mulheres não entendem, não aceitam, e elas gostariam de ter, mas não adianta, você só tem uma gaveta, e ela está muito cheia, muito cheia. A nossa gaveta do nada, irmã, não tem nada. E a gente não deixa a mulher entrar na gaveta do nada, porque se ela entrar, ela vai querer colocar um tapetinho, uma florzinha, um quadrinho, e já não vai ser mais a gaveta do nada, então nós não permitimos. Então toda vez que você passa por um homem e ele está parado, encostado em um lugar, assim ó, ele está na gaveta do nada. Aí a mulher chega e pergunta, tá pensando o quê? Aí a gente fala, nada. Ela fala, não é possível, por quê? Ela tem certeza que tem uma loira lá dentro. Mas não é. Não é mesmo. A gente está pensando em nada. Você quer ver a prova? Você nunca ouviu que um grupo de mulheres, 30 mulheres saíram para pescar. Não existe. De 30 mulheres, uma gosta de pescar. Então, se você vê 30 mulheres indo pescar, o que vai acontecer? Elas vão jogar o anzol, com um minuto elas vão começar... Não é? Agora vê 30 homens, irmãos, indo pescar. Primeiro, a gente entra no carro, conta uma história, conta duas, conta quatro, conta cinco, cala a boca e vai embora o resto da viagem. Como é bom, irmão, ficar calado em paz. Como é bom, você está calado. Está ali o cara e tal. Aí você pega a sua varinha, os outros 29 homens se espalham em volta daquela lagoa, joga a varinha, isso é um homem, ó. Aí dá uma olhada pro cara e vai ficar ali esperando um peixe. Pensa na alegria, na paz. Porque nós temos várias gavetas e esse momento a gente entra na gaveta do nada. Esquece tudo, problema, mulher, menino, tá tudo ali na paz do Senhor. Irmão, quando eu vou caçar e pescar, nem tomar banho eu preciso. Não vou dormir com a minha mulher. Para que tomar banho hoje? Você entendeu? Aí, por que isso é importante saber, pastor? Olha só, por que é importante saber isso? Porque quando a gente vai tratar um problema, a gente tem que saber se está falando com homem ou mulher. É um discípulo? É uma discípula. É um marido? É a esposa? É um filho? É uma filha? Porque, gente, o respeito, as palavras de vida, o cuidado com o que vai ser falado, os limites na comunicação, eles têm que ser estabelecidos com todo mundo. Repito, com todo mundo. Homem e mulher têm que ter respeito na hora de falar, cuidado e limites. Porém, homem, papai, marido, namorado, irmão, ouça o que eu vou dizer para você. Nós temos que ter dobrado cuidado com o que falamos para uma mulher. Porque o que você fala para uma mulher entra e ela não esquece. Por isso que você fala para uma filha, para uma mãe,
para uma esposa, para uma irmã, pode causar feridas que duram anos. Nós temos que ter respeito, limite e cuidado entre todos os relacionamentos, mas o homem tem que ter um dobrado cuidado com aquilo que ele vai falar para uma mulher, porque aquilo entra numa única gaveta, é guardado e é difícil tirar. É Deus, é a oração, é o perdão, é a graça, e isso pode levar tempo. O processo de cura pode levar tempo. Então, o segredo aqui é cuidado com as suas palavras. Quem entendeu, diga amém. E por último, e para mim esse é o grande segredo, fale dos seus sentimentos. Gente, que segredo esse aqui. Isso aqui é uma revolução dos relacionamentos. Qual é o grande problema quando nós vamos tratar conflitos com as pessoas, especialmente com a família? Qual é o grande problema? A tendência natural de todo mundo, é natural, se você vai ter que lutar contra e reprogramar-se. Porque a tendência é provar para o outro que ele está errado e que você está certo. A gente ouviu que o ser humano é um ser racional, e isso é verdade. Só o que talvez não explicaram muito bem para nós é que nós somos racional, mas a nossa essência, ouça isso, e principalmente seres humanos são seres emocionais. Não existe uma propaganda, um marketing, uma venda que apele para a sua razão. Tudo apela para a sua emoção. Somos seres emocionais e racionais. Então, o primeiro grande problema nessa mania, nesse hábito, nessa tendência que a gente tem de quando vai tratar um problema, provar que o outro está errado e que a gente está certo, é conseguir fazer isso, que é um milagre. Você que tem filho, você que tem irmão, você que está casado, você que vive em família, sabe o tanto que é difícil quando você vai apontar o erro de alguém. A primeira coisa que a pessoa faz é levantar 1000 justificativas e defesas e não aceitar que ela está errada. Então, o problema já fica onde? Já fica em não resolver o problema, mas tentar convencer o outro que está errado. E aí você não consegue. 90% das vezes você não consegue provar que o outro está errado. Mas você é muito bom, você é bom. E o erro foi tão violento que você conseguiu provar para o seu filho, para a sua filha, para essa pessoa da sua casa que ela está errada. Quero te perguntar uma coisa. Quando eu provo que alguém está errado, essa pessoa se sente bem ou mal? Mal. Esse ser emocional se sente mal. Essa pessoa vai sentir vontade de ficar perto ou longe de você? Longe. Essa pessoa, dependendo do caso, vai ter desejo de vingança? Sim, dependendo do caso, sim. Se for no seu trabalho, por exemplo, você gravou o cara roubando, ele está errado. Se ele fosse um ser racional, ele dizer, gente, realmente, eu roubo mesmo, tenho problema, me manda embora. Ele vai ficar indignado com você, porque você entregou ele. Ele está com raiva, não é dele ser um vagabundo, não. É de você ter falado dele, e ele vai procurar se vingar de você. Isso é um ser emocional. Você vai na cadeia, ninguém tem culpa. Já viu isso? Por que você está aqui? Não merecia estar aqui, não. Não, foi um engano. Ninguém fala, não, eu matei. Não me solta, não, gente, que eu mato. Isso é um ser racional. Eles fazem isso? Não. Então, olha aqui. A pessoa, você está lá e você está tentando provar que ela está errada. Não vai conseguir. Conseguiu? Consegui. Essa pessoa vai se sentir menor. Você maior e ela menor. Ela vai se sentir mal. Você vai alcançar o seu objetivo, que é resolver o problema? Não. Quer ver você na mesa da sua casa com seu filho, com seu irmão, e ele tem uma atitude errada com você, e você, dá uma bronca nele. Grita. E ele está errado. E ele está errado. O que vai acontecer? O clima vai pesar na casa.
O menino vai ficar chateado, vai querer sair de perto, vai ficar bagunçado, e você ainda vai ficar revoltado. Tá vendo? Não tem respeito, tá errado e nem admite. E não resolve. E perde o filho, e perde a amizade, e se distancia. Ô pastor, o que eu tenho que fazer? Gente, nunca fale da pessoa. Diga isso comigo, nunca falar da pessoa. Falar do problema. Nunca falar da pessoa. Falar de mim. Então, eu vou te contar uma situação do meu casamento. Isso aconteceu comigo. No início do meu casamento, eu com essa tendência aqui de temperamento mais explosivo, era brigão demais. E eu tenho um negócio, irmãos. Eu sou um camarada, é meu temperamento, é meu estilo. Muito sincero. Muito franco. Muito direto. Demais. Então, se eu estava lá na mesa de jantar com a minha mulher, podia estar imagina aí quem você quiser. O pai dela, o pastor mais famoso do Brasil na mesa. Se a minha mulher me desse uma atitude errada, na mesma hora eu devolvia o coice. Na mesma hora. Aí, ela entrava no carro, arrasada. Por que você faz isso na frente dos outros? E eu pensava, qual o problema? Eu estou preocupado com o que os outros estão pensando, falando, irmão. Não, mas por que você não faz só eu e você? Eu falei, gente, você está querendo o quê? Não, você falou, errou, já está errado, eu vou tratar na hora, você se controla. E eu me orgulhava de ser assim. Não tem hipocrisia aqui não, minha filha. Não tem esse negócio de parecer que está de mãozinha dada e está quebrando a sua mão, não. Rindo, não. Ou está bem ou não está. Mas aí, irmãos, eu li lá na Bíblia que o amor não se conduz de forma inconveniente. E o Espírito de Deus me convenceu que isso era inconveniente. Eu melhorei, evoluí e cheguei no nível da maioria das pessoas, que é o quê? Rolou um negócio desse na mesa, não falo nada na hora. Seguro a onda, continuo rindo, conversando, está tudo normal, mas o que acontece? Na hora que a gente está indo embora, irmãos, que cada um entra no carro, pastor, rapaz, gente, Deus abençoe vocês, amo vocês, e blá, você é louca! Irmão, aí pensa no pau quebrar mesmo. Ainda mais eu que tinha que segurar, e eu não sou de segurar. E aí ela começava, por que você faz isso? Eu dizia, o que você quer? Não era para falar na frente dos outros, eu não falei. Vai falar particular, você não aceita. Você não quer tratar, você não quer melhorar. E eu não conseguia resolver o problema, irmão. Até que, aleluia. Próximo nível. Estamos no jantar. Rolou uma parada que não devia. Entramos no carro. Estou com raiva, sim ou não? Sim. Posso estar com raiva? Preciso gritar, fazer isso? Não. A gente, quando convive com alguém, sabe que o outro está com raiva? Sabe. Minha mulher disse que eu falo o nome dela. Maírla. Eu lembro, irmão, da minha mãe dizendo meu nome completo. Meu Deus. Ricardo Vale Vasconcelos, já mijava. Lascou, já era. Eu sou de uma época, irmão, que a minha mãe falava comigo com os olhos, mas eu lia frases inteiras. Estava correndo e minha mãe fazia assim, e eu lia. Aí eu corria, sentava do lado e falava, meu irmão, vamos brincar? Não quero não. Minha mãe dizia, vai! E olhava para mim. Ela dizia, vai com a boca, não era crente. E ela dizia com o olho, se tu for, tu vai morrer em casa. Eu dizia, não, eu cansei de brincar, quero ficar aqui. Eu lia o olhar da minha mãe. Então ela sabe que eu estou com raiva, ela sabe. E aí ela pegou e estamos lá no carro e ela falou, eu falo, Maírla, opa, já tem uma coisa errada. O que foi? Você viu o que aconteceu na mesa? Ei, eu não vou falar dela, eu vou falar do problema. Mas você não tem jeito, olha o que a gente faz. Mas você é bocuda, mas você é grosso demais, um menino preguiçoso.
Não é assim que a gente faz? Eu já não te falei 1000 vezes, você não é, você faz, você não faz. Não fale da pessoa, fale do problema. Aconteceu um problema, o que foi? Lá na mesa isso, isso e isso. Eu não estou dizendo você é assim, você não é assim. Aconteceu isso. Vírgula. Aí aqui é que vem o segredo, irmão. Quando isso aconteceu, como você se sentiu? Querida, quando você falou daquele jeito comigo na mesa, eu me senti altamente desrespeitado. A diferença é absurda. Por quê? Quando você fala para alguém que você ama e que te ama, que você se sentiu mal, a pessoa gera nela um desejo de consertar e resolver. Vamos fazer um teste aqui? Dá para fazer um teste? Eu tenho mais 5 minutinhos? Tranquilo? Olha aqui, ó. 5 minutos eu encerro. Olha aqui, ó. Faz de conta que vocês são minhas ovelhas. Você consegue imaginar isso? Sou seu pastor. A gente comemora na Igreja Batista. Aqui tem o dia do pastor? A gente comemora na Igreja Batista no 2º domingo de junho, o dia do pastor. Imagine que vocês são minha igreja. 2º domingo de junho, vim para o culto pregar. E eu estou pensando, vou receber parabéns, vou receber presente, vou receber pelo menos um almoço de alguém, no mínimo um perfumezinho, alguma coisa, eu vou ganhar, é dia do pastor. E, irmão, 2.000 pessoas, não tem um crente que lembra do dia do pastor. Como é que eu vou ficar? Chateado, ferido, domingo que vem. E imagina, domingo que vem. Pai, Senhor, irmãos! Que igreja vocês são, hein? Que igreja vocês são? Domingo passado foi dia do pastor. Imagina que eu estou falando sério. Imagina. E não teve um miserável de um crente nessa igreja para lembrar do dia do pastor. Vocês são ingratos. Vocês são uma igreja que não me merece. O que você sente? O que você sente? Eu estou certo? Eu estou certo. Ninguém lembrou de mim, eu sou seu pastor. Mas o jeito que eu estou falando gera o que em você ao apontar o seu erro, acusar você e falar de você? Como é que você se sente? Mal, com raiva e tudo. Agora imagine eu chegando aqui domingo, alegre, normal. Abra sua Bíblia, meu amado. Efésios capítulo 4. Enquanto o pessoal abre a Bíblia, gente, eu só queria falar uma coisa antes de pregar hoje. Eu preciso abrir meu coração para vocês. Imagine. Irmãos, sou pastor de vocês há 15 anos, 12 anos, na minha igreja 18 anos. Domingo passado foi dia do pastor. Ninguém lembrou de mim. Sabe como eu me senti? O pior pastor de São José dos Pinhais. Eu senti que eu não sou amado, eu senti que eu não sou valorizado. Irmão, você acredita que eu senti vontade de desistir de ser pastor dessa igreja? Foi meu sentimento. Mas eu não vou desistir não, irmãos, que eu amo vocês. Mas eu me senti mal. Quando acabar o culto e eu descer, o que você vai fazer? Quem tem sempre, Márcio, a verdade é essa. Você tem 3.000 crentes, tem 15 que não gostam de você. E o capeta quer fazer esses 15 parecer que é uma multidão. Não é, a sua igreja lhe ama, lhe ama, lhe ama. Então, fora esses 15 que vão dizer, tomara que ele saia, tomara que ele saia. O restante vai estar assim, como que eu esqueci o dia do pastor, meu Deus do céu? Como que eu não fiz nada? Então, quando eu descer daqui, o cara vai falar, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, cara. Não, vamos sair para almoçar, me deixa consertar isso. Por quê? Porque quando eu falei o que você gerou nos meus sentimentos, eu gerei em você conexão. Eu gerei em você desejo de resolver. Mas quando eu aponto você, eu levanto muros emocionais de separação. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não adianta você gritar com seu filho no sentido, disciplina é uma coisa, irmão. Estou falando de disciplina, não, eu disciplino. Estou falando de você chegar na mesa, você está errado, seu moleque, você me respeita, vai perder o filho. Agora, o Ricardinho está na mesa, começou a falar esquisito. Ei, amigão, brother, peraí.
o jeito que você está falando comigo, meu irmão, está gerando em mim raiva. Eu estou me sentindo chateado, desrespeitado. Aí vem a pergunta, é isso que você quer? Não, pai, não é isso. Então vamos mudar o jeito de conversar? Agora também, se o menino falar eu não tenho pregação para isso, não. Se você perguntar isso que você quer, vai falar, aí, meu irmão. Não fale da pessoa, fale do problema e fale dos seus sentimentos. Quando a pessoa gritou com você, seu pai, ô pastor, meu pai chega aqui na porta da igreja, grita comigo, o que eu faço? Fala para ele. Entra no carro e fala, pai, te amo demais, te respeito, o senhor é uma bênção na minha vida. Pai, tem uma coisa que me deixa muito triste. Ué, o que foi? Poxa, o senhor grita comigo na frente dos meus amigos, eu me sinto mal, pai, eu me sinto envergonhado. Você acha que seu pai quer que você sinta isso? Não, você vai gerar nele a tentativa de mudança. Agora chega no seu pai e fala, você fica gritando comigo, que raiva, que saco. Cala a boca, moleque, grito mesmo. Porque você falou dele, você disse que ele é bruto, você disse que... Tá entendendo? Agora fala, pai, eu fico chateado, arrebentado, arrasado. Fale dos seus sentimentos. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé no seu lugar. Minha sogra linda. Teve um cara que falou para mim, pastor, minha sogra coral é uma bênção. Minha sogra linda, a maioria das noras, vai chegar no outro dia para falar com a sogra, a senhora é uma intrometida, vai na minha casa e perdeu o relacionamento. Outras noras vão ficar caladas. Estão com raiva, mas vão fazer de conta que está tudo bem. Comportamento permitido é comportamento que será repetido. Aí você vai repetir uma vez, um dia você estoura, perde a razão, ninguém entende nada, porque você nunca tratou o problema. A minha mãe foi na minha casa, irmãos. A gente, com o Ricardinho e o Josué já, e um dia a gente não estava em casa, ela foi no armário do Ricardinho e Josué e pegou todas as roupas que ela achava que eram velhas e que não servia para eles e levou embora para doar. Mas ela não colocou roupas novas no lugar. Ela só pegou o que ela achava que deveria. Se eu fico calado, se a minha esposa ficar calada, ela ia fazer isso sempre. Agora, eu não preciso chegar e falar, mãe, cria vergonha na sua cara. Você não se toca não, velho, sem vergonha. Tira as roupas e não põe... Não pode. Até desrespeito, desonra, vai para o inferno, perde os dias de vida na terra. Não pode. Então, o que você tem que fazer? Minha sogra querida, queria conversar com a senhora. Oi, olha, eu te amo demais, a senhora é uma bênção. Mas eu me senti tão mal com uma coisa. Uai, o que foi? Poxa, a senhora foi lá em casa, mexeu nos móveis. Sei que a sua intenção foi boa, minha sogra, mas eu me senti invadida. Eu senti que a senhora invadiu minha casa, não conversou comigo, me senti mal. E eu queria pedir para a senhora não repetir esse comportamento. Ou eu não queria que você sentisse isso, me perdoa. Pô, gente, quando a pessoa é doida, aí não. Né? Filho doido, mulher doida, sogra desequilibrada, aí é tratamento psicológico. Mas se a pessoa é normal, eu sou um sogro. Fui lá, fiz um negócio, a minha nora vem, fala comigo com carinho, fala, me senti mal. Falou, minha sogra, pode deixar que você não vai sentir isso nunca mais, não vou repetir isso. Eu não quero isso. Agora, se chegar botando dedo na minha cara, irmão, pelo amor de Jesus, não pode, entendeu? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que mudar a forma de você tratar. Pode fazer de conta que não aconteceu nada? Problema só existe para ser? O que eu tenho que fazer? Estabelecer limites, respeito, cuidado, minhas palavras geram vida ou morte. E a terceira coisa é falar de você e do problema e nunca da pessoa. Tem uma mensagem que completa essa. Segredos para uma boa comunicação. Tem lá atrás. Mas essa daqui já vai te ajudar muito a resolver conflitos no trabalho, com seu pai, patrão, irmão da igreja, líder, marido, filho. Feche seus olhos.
e ofereça uma resposta para Deus do que você ouviu hoje. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Você é uma pessoa que quando fica com raiva explode? Você é uma pessoa que quando fica com raiva implode? Sua tendência é tratar o negócio, sua tendência é fazer de conta que nada aconteceu? O que você faz quando tem problemas com pessoas? Como você lida com isso? Qual parte você tem que pedir agora a ajuda do Espírito Santo? Me ajuda, meu Deus. Eu quero ajuda para saber tratar os problemas com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Existe uma parte que tem a ver com você. Existe uma parte que você precisa reprogramar para você alcançar o resultado que é tratar e resolver os conflitos. E é isso que você vai falar com Deus agora. Ore. Tenha um minutinho de oração. Um minutinho de oração. Senhor, eu te peço agora, Senhor, para que o Senhor venha estar trazendo agora, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor, paz em casa, Senhor. Senhor, para que todas as pessoas aqui, Senhor, tenham escutado com muita atenção o que meu Pai acaba de falar e o que Deus acaba de ter falado com elas, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor, fazendo, Senhor, com que isso se torne, Senhor, prática dentro das nossas casas, Senhor. Senhor, vem estar nos tornando, Senhor, pessoas, Senhor, que sabemos lidar com os problemas, sabemos, Senhor, conversar, Senhor, sabemos falar sobre os nossos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, para que nós venhamos estarmos, Senhor, ficando cada vez mais calmos, resolvendo, Senhor, os problemas das formas certas, Senhor, para que não venha estar havendo, Senhor, brigas dentro de casa, Senhor, e sim conversa, sim resolver problemas, Senhor, e não brigas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, para que esta noite o Senhor venha estar trazendo paz na vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus, Senhor. Alegria dentro dos lares, Senhor. Venha estar trazendo, Senhor, sabedoria na hora de resolver um problema, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensine a brigar. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença na nossa vida, na nossa família. O Senhor é Deus. O Senhor é aquele que ordena a paz, príncipe da paz. E nós ordenamos, Senhor, nesta hora que todo mal, todo espírito de confusão, tudo que tentou, Senhor, articular e roubar a nossa paz, a nossa alegria, nós te pedimos agora que em nome de Jesus saia. Eu queria pedir para você estar ordenando assim a bênção de Deus sobre a tua casa. Estenda a sua mão para onde você acredita que é o seu lar, a sua casa, onde está o rumo do seu lar e da sua casa. Comece a abençoar agora em nome de Jesus. Vamos repreender todo o espírito de confusão.
Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos agora o nosso lar e a nossa casa. E nós queremos, Senhor, repreender todo espírito de confusão, toda obra maligna, todo conselho diabólico. Oh Senhor, contra o nosso lar, contra a nossa casa, nós declaramos agora, em nome de Jesus, saia. E agora, com as suas mãos ainda estendidas, convide Jesus, o príncipe da paz, para o teu lar e para a tua casa. Diga: Jesus, tu és bem-vindo no meu lar, tu és bem-vindo na minha família. Espírito de paz, de sabedoria, a tua bênção sobre o meu lar e a minha família. Ora lava shaka taraba lava shaka lava.